Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da Pneumoteca aqui no YouTube, sempre trazendo a discussão de algum tema em pneumologia. Hoje o tema vai ser o GINA 2026, que foi lançado na última semana, assim como fizemos em 2025, vamos fazer também essa discussão das novidades do GINA, das atualizações do GINA em 2026. Convido a você a nos seguir no nosso Instagram, para sempre estar informado sobre as nossas novidades. Já está aqui no nosso canal, dê um joinha, se inscreva no nosso canal, dê um like no nosso vídeo para nos ajudar sempre, está trazendo informações e venha conhecer o nosso site pneumoteca.com.br com alguns cursos na área de pneumologia. Vamos lá, GINA 2026. Bom, o GINA vem com essa campanha que é o acesso ao uso de inaladores anti-inflamatórios para todas as pessoas com asma. Isso é uma situação urgente e eles vêm com essa campanha a partir do GINA 2026. Os autores lembram que a asma é uma doença inflamatória. Eles fazem questão de reforçar essa situação, uma vez que isso interfere no tratamento dessa doença. Então, a inflamação ela está envolvida em todas as vias aéreas, tanto as vias inferiores quanto as vias superiores. A grande parte dos pacientes com asma tem rinite alérgica. Então, fisiopatologia da asma está associada à inflamação pulmonar e a gente deve sempre se lembrar disso daí. Então, esses foram os pontos que o Gina colocou como mais importantes e que nós vamos esmiuçar mais detalhadamente. Então, evitar o SABA isolado, o beta-2 de curta duração isoladamente, introduzir o uso de anti-inflamatório precoce na crise de asma. Vocês vão ver que se falou muito mais em crise de asma nessa atualização do Gina do que nas anteriores. Menor uso de O2 e broncodilatadores nas crises de asma, vamos ver isso mais à frente. Devemos reduzir o uso de corticoide sistêmico e o uso de biológicos mais precoce. Esse uso de corticoide sistêmico não só durante as crises de asma, mas também em outras situações. Nós vemos muito no nosso dia a dia crianças com quadros virais simples, porque tem uma tosse mais intensa, sendo utilizado o uso de corticoide sistêmico. Isso é muito grave e pode trazer problemas futuros para as crianças. Então, eles abordam esse tema também. Em termos de diagnóstico de asma, os autores orientam a documentação da reversibilidade da obstrução de vias aéreas. Como? Através ou do peak flow, que é mais fácil de ser feito em pronto-socorro, principalmente em crianças acima de 6 anos, fazer a dosagem do peak flow antes e depois da medicação instituída no tratamento, ou, se possível, a espirometria através da avaliação do VF1, principalmente, e da relação VF1-CVF. Sei que é difícil ter uma espirometria no pronto-socorro, mas alguns serviços podem documentar isso daí. E também, se possível, documentar os biomarcadores da inflamação. A dosagem do feno, né, que é o óxido nítrico exalado, um aparelho ainda caro, mas alguns serviços têm essa possibilidade, pronto-socorro é até um pouco mais difícil, mas seria interessante, porque ele realmente vai mostrar uma inflamação bem mais intensa, e a dosagem também de eosinófilos, apesar de não ser é obrigatório estar colhendo sangue de criança só para ver eosinófilo. Mas se houver a possibilidade dessa documentação dessas situações, é interessante. E também que o GINA informa que foi mantido o padrão de reversibilidade do VF1 de 12% antes do broncodilatador e em relação após o broncodilatador, quer dizer, um aumento de 12% e o aumento de 200 ml. Não houve mudança com relação a isso daí. Bom, ele divide, né, os tratamentos das crises e o tratamento profilático. Houveram muito mais mudanças no tratamento das crises, como nós vamos ver um pouco adiante. Na verdade, houve mais ajustes do que mudança em si, como se fala. Mas vamos lá, vamos ao tratamento das crises. Então, eles orientam que se faça um score da classificação da crise através desse score chamado de PRAM. Vou mostrar a vocês no próximo slide. Ele classifica a crise como leve, moderada, grave ou ameaçador à vida, né? Então, a exacerbação seria uma dessas 4 situações. Esse é o PRAM que a gente consegue, é uma avaliação e a mensuração, né, do quadro respiratório da criança numa crise de asma. Ele deve ser feito de 2 a 17 anos. Quais são os critérios? Se há presença de retração supraesternal, ausente ou presente, se o uso da musculatura acessória aqui através do músculo escaleno, ausente ou presente, a entrada de ar, se está normal, né, se o murmúrio vesicular está livre,
Se está diminuída nas bases, muito diminuída, ausente ou mínima, a presença de sibilos ausentes expiratórios e inexpiratórios, e até audíveis sem estetoscópio ou tórax silencioso, que o bronco pode estar tão fechado que você não escutar nem o sibilo. Mas, claro, aqui é uma situação onde a criança vai ter muito aqui o uso de musculatura acessória, né? E a saturação de O2, acima de 95 é normal, de 92, 94, 1 ponto, e 90, abaixo de 92, 2 pontos. Então, ele faz a classificação leve de 0 a 3 pontos, 4 a 7 pontos moderada e de 8 a 12 pontos como uma crise grave ou ameaçadora à vida, como houve essa mudança agora. Isso é importante para você guiar o seu tratamento na crise de asma, como a gente vai ver mais à frente. Então, os tratamentos das crises, os aspectos gerais, né? A saturação A2 adequada entre 92 e 94. Então, ele só orienta o uso de oxigenoterapia, dependendo da idade, que a gente vai ver mais à frente, acima disso daí. Não há necessidade de fazer oxigenoterapia com a saturação do O2 acima disso daqui. Os beta-2 de curtas vão administrados em menores doses, como nós vamos ver. Verificar sempre a técnica de administração e o detalhamento do plano de alta, que a gente vai ver mais à frente. Esse slide é só dando um aspecto geral. E implementar o AIR, que é a terapia de resgate anti-inflamatório precoce, que nada mais é do que iniciar o corticoide inalatório precoce, é o que já se falava antes da terapia MART, né? Que é o uso do corticoide inalatório, aumentar a dose do corticoide inalatório que você já usa, que o paciente já usa no dia a dia durante a crise de asma. Muito bem, então, quanto a reduzir beta-2 de curta duração, por quê? Pelos efeitos colaterais que ele promove, então você reduz, você promove menos efeitos colaterais com os mesmos resultados. Os efeitos colaterais principais são a acidose lática. Essa acidose, por sua vez, pode promover uma hiperventilação compensatória e você pensar que é porque ele está piorou a crise de asma, ele está com a crise de asma mais intensa, mas ele está fazendo uma hiperventilação compensatória por causa da acidose. E ataque cardíaco, que é uma situação bem conhecida dos beta-2 de curta duração, tanto que o fenoterol foi descontinuado do tratamento de asma desde o GINA 2025. Bom, a oxigenoterapia, iniciar o O2 com saturação abaixo de 92, né? Veja só os objetivos, acima de 6 anos mantém 95 e menor de 6 anos mantém 92. Então, 93, 94 não precisa mais fazer oxigenoterapia para uma criança abaixo de 6 anos, que ele tem uma capacidade melhor, né, de se adaptar ao oxigênio um pouco mais baixo. Iniciar o anti-inflamatório inalatório o mais precoce possível, que é a terapia MART, que já foi falada antes, mas ele fala aqui na terapia R, que é o tratamento da crise mesmo. Então, a droga de escolha seria a combinação de escolha a budesonida e o formoterol, porque o formoterol ele é o único broncodilatador de longa duração que ele tem uma ação rápida, ele começa a agir lá já em 1 minuto, igual aos broncodilatadores de curta duração. Então, ele é o único que tem ação curta e rápida, curta e longa ao mesmo tempo. Mas ele só deve ser feito em crianças acima de 6 anos ou adolescentes e adultos. Até para minha frustração, ele não foi ainda aceito para crianças abaixo de 6 anos. Já existem alguns trabalhos mostrando a segurança disso, inclusive temos um artigo que discutimos aqui no outro vídeo do nosso canal, você pode procurar e ver que ele já mostra que existe uma segurança, mas o GINA ainda não oficializou essa redução da idade para esses pacientes. Eu acho que a questão de tempo isso acontecer. O quanto ao corticoide sistêmico, a redução do corticoide sistêmico é uma prioridade. O uso crônico não deve ser prescrito. Olha, eu vou ter um monte de exclamação aqui. Não deve ser prescrito. Deve-se otimizar a terapia inalatória do corticoide e não a terapia oral ou sistêmica, tá certo? E devemos monitorizar a exposição cumulativa do corticoide sistêmico. Como eu disse alguns slides atrás, existe muito uso de corticoide sistêmico para doenças infecciosas. Então a gente tem que restringir isso daí, porque
a criança pode ter. No futuro, é uma criança que pode ocorrer hipertensão, uma criança que faz um diabetes mais cedo na vida adulta, porque usou os corticoides lá na vida, quando era criança, usou muito ciclo de corticoide. Então, a gente realmente desconhece ainda, mas sabe que isso pode acontecer. E quando você está precisando de muito corticoide, considerar o uso de imunobiológico, são medicações mais caras, mas que o SUS já fornece algumas e que tem uma resposta bem interessante, como a gente está vendo nos trabalhos da literatura. Bom, vamos lá para a crise de asma. Então, ele divide em duas situações: a crise de asma na atenção primária e a crise de asma no pronto-socorro, onde você tem um suporte maior. Vamos lá, vamos começar com abaixo de 6 anos na atenção primária. Veja só. Deve-se fazer a graduação da crise pelo PRAN, né, que é aquele score que a gente já mostrou antes. A crise leve, o que é que você deve fazer? Beta 2 de curta, 4 puffs, e ele passa agora a definir o número de puffs, que antigamente era de 4 a 10, né? Agora não, ele passa a definir melhor o número de puffs, dependendo de cada situação. A cada 4 puffs, lembrar de agitar o aerossol, agitar a bombinha, a cada dose que você for fazer para você homogeneizar a solução. Aí deve-se repetir após 30 minutos, se necessário, e associar o corticoide inalatório assim que possível. Essa é a crise leve. A crise moderada, fazer o beta 2 de curta, 4 puffs, lembrar de agitar, e associar o hipatrópio, 4 puffs. E aí você pode fazer de 20 em 20 minutos até avaliar a resposta. E aqui, na crise moderada, de acordo com o PRAN, fazer a associação do corticoide sistêmico. Aqui a crise é moderada, você não vai colocar o paciente em risco, obviamente. Todas essas situações devem ser avaliadas com 1 hora para você vai ver o que vai fazer em seguida. E a crise grave ou ameaçadora à vida, a adrenalina, se houver anafilaxia, lembrar de fazer a adrenalina antes de fazer o tratamento da asma. E outra coisa, a adrenalina não é droga de escolha na crise de asma. Lembrar disso aí. Vejo muitas pessoas fazendo ainda adrenalina para a crise de asma, ele não é indicado. A beta 2 de curta, ele aumenta aqui a dose para 4 a 6 puffs, né, lembrar de agitar, e o hipatrópico manter 4 puffs de 20 em 20 minutos. Associar o corticoide sistêmico e associar o O2, oxigênio terapia, para saturação de O2 abaixo de 92%. No pronto-socorro, lembrar também de fazer a graduação da crise, né, de asma para moderada, leve, o grave ou ameaçadora à vida. A crise leve também é o mesmo esquema, 4 puffs do beta 2 de curta, repetir, associar corticoide inalatório. A crise moderada, não houve nenhuma mudança com relação da atenção primária, reavaliar sempre com 1 hora, e a crise grave, adrenalina, beta 2, 4 a 6 puffs, lembrar que é abaixo de 6 anos, o hipatrópio também, associar corticoide, associar oxigênio para saturação de O2 menor de 92 e considerar já o sulfato de magnésio, lembrar que acima de 2 anos de idade apenas. Se for aqui, ele já entra ele separa a crise grave com a crise ameaçadora à vida. A crise ameaçadora à vida, veja só, a adrenalina, né? E ele já passa a fazer o beta 2 de curta e o hipatrópio nebulizado por 60 minutos, porque o cara não vai ficar respirando ali no espaçador. Então, ele já aqui é melhor fazer nebulizado. Pega um acesso endovenoso, o corticoide sistêmico deve ser feito de preferência endovenoso, a metilprednisolona, oxigênio a 100%, aqui você não vai brincar com a situação, sulfato de magnésio acima de 2 anos, e aí já pode pedir raio-x de tórax para ver alguma complicação ou uma outra situação que pode estar associada a uma pneumonia bacteriana, que não é o comum, avaliar para necessidade de gasometria e terapia intensiva também. Então a gente já mudou um pouco. Para crianças acima de 6 anos, e aqui a gente já entra com adolescentes e adultos também, graduação da crise pelo PRAN, né? Crise leve, beta 2 de curta, 4 puffs, agitar, e aí como é acima de 6 anos, você já pode entrar com a combinação de formoterol e budesonida, que é o LABA, corticoide inalatório, são 2 puffs, né, formoterol e budesonida. Na crise moderada, beta 2 de curta, hipatrópio
e associar o corticoide sistêmico, mais ou menos semelhante ao anterior. Reavaliar com 1 hora e, na crise grave ameaçadora, adrenalina, beta-2 de curta, aí 6 a 10 puffs, né, que já é criança maior, já adulto. O hipatrópico é 4 puffs mesmo, corticoide sistêmico, e associar O2 para a saturação de O2 abaixo de 95%. Entre 92 e 95 já pode ser iniciado. Então, essa mudança para crianças maiores, né? Então, no pronto-socorro, crianças maiores de 6 anos, adolescente ou até adulto, né? Fazer a graduação da crise. Crise leve, a mesma coisa do que ser feita na atenção primária, né? Aqui lembrar a diferença para a criança menor é a associação de formoterol e budesonida, que pode fazer, certo? Crise moderada, a mesma situação, associar o corticoide sistêmico beta-2 e hipatrópio, reavaliar com 1 hora e a crise grave, adrenalina, beta-2, aqui 6 a 10 puffs, olha, aumentou aqui, né? Porque são crianças maiores, é igual ao anterior, associar corticoide sistêmico e o O2 para saturação. E ele divide também na crise ameaçadora à vida. Adrenalina e beta-2 nebulizado 60 minutos, acesso endovenoso, corticoide sistêmico, oxigênio 100%, sulfato de magnésio, raio-x, gasometria, terapia intensiva, igual ao que acontecia com crianças abaixo de 6 anos. Só que vai mudar as doses, evidentemente, aí, certo? Muito bem, essas aqui são as doses das medicações, ó, o beta-2 de curta, né, como eu disse a vocês, 4 a 6 pulsos em menores de 6 anos, 4 a 10 pulsos em maiores de 10 anos, até 3 vezes 20 minutos ou 30 minutos. Nebulização, 2,5 miligramas em menores de 6 anos, né, é acima de 5, é maior de 6 anos. O corticoide sistêmico, 1 a 2 miligramas por dia, o máximo de 40 miligramas. Isso aqui é a prednisolona, né? O brometo de hipatrópico, 4 puffs. Esse não muda para criança pequena ou adultos e adolescentes. E se for nebulização, 0,25 miligramas. O sulfato de magnésio, 40 a 50 miligramas correr em 20 minutos, máximo 2 gramas, sempre abaixo de 2, acima de 2 anos, né? Abaixo não fazer. E manter a oxigenoterapia de 92 a 95%, a depender da idade do paciente. Então, o GINA pede que se faça orientações para a alta do paciente quando ele for para domicílio, né? Documentar o diagnóstico de asma e mostrar ao paciente e pedir para ele levar esses resultados para o médico que vai fazer o acompanhamento. Orientar o tratamento de manutenção, ver se já iniciou. Se não iniciou, que vá para um médico para começar a iniciar. Se estiver usando já, que faça, continue. Se tiver parado, que volte a fazer o tratamento de manutenção. A prednisolona, 3 a 5 dias, o mínimo possível. A dexametasona, 1 a 2 dias, se for utilizar dexa. Isso aqui foi o que mudou, né? Não deixar o sábado de horário a partir de agora, apenas se houver necessidade. Então, não vai mandar para casa o paciente usar mais 5 dias do sábado. Não tem sentido isso daí. Por quê? Porque é uma doença inflamatória. Se você reduziu a inflamação, não precisa fazer broncolatador, certo? Então, não há necessidade de passar mais o sábado para casa. Isso foi uma mudança importante. E orientar que ele faça um retorno de 2 a 5 dias para a reavaliação no médico que vai fazer o acompanhamento. Sei que às vezes isso é difícil, principalmente no SUS, né? Mas é o que se orienta que seja ideal para o paciente fazer. Aqui, quanto relação aos passos das crianças, olha, de 6 a 11 anos, teve muito pouca mudança. A mudança aqui é que o paciente pode ficar no passo 1 com o uso do ER apenas, que é o uso da dose do corticoide inalatório com o formoterol. Ou usar o SABA, o beta-2 de curta, com um corticoide inalatório. São duas medicações diferentes, elas não vêm juntas, né? Mas fazer no mesmo momento, tá certo? Então, ou o beta-2 de longa com o formoterol, ou o corticoide inalatório com o formoterol, que é o beta-2 de longa, ou o beta-2 de curta com o corticoide inalatório. O resto manteve a mesma coisa. Então, para adolescentes e adultos, né,
houve essa mesma mudança, que utilizar apenas o corticoide inalatório e o beta-2 de longa quando houver necessidade, quer dizer, quando ele tiver crise, ele só usar isso, não usar uma droga da manutenção, né, droga de manutenção. E uma outra opção é sempre que usar o beta-2 de curta, usar um corticoide inalatório associado. Isso sem estar com droga de manutenção. Quer dizer, naqueles pacientes com asma mais leve. Bom, com relação à asma grave, na verdade é o controle, né, não é mais falando das crises. Ele fala que os LAMA, né, que são os antagonistas antimuscarínicos, ele está composto no passo 5 e pode ser utilizado na terapia tripla, que é com budesonida, formoterol e o glicopirrônio. O glicopirrônio é exatamente um LAMA desse e ele também tem uma ação anti-inflamatória no parênquima pulmonar. Ele tem uma menor resposta do que os biológicos, mas ele tem um custo mais acessível, apesar também de ser caro, mas não é tão caro quanto os biológicos, que são caros demais, né? Mas aí o SUS fornece e o SUS ainda não fornece o LAMA, tá certo? Mas temos essa situação aí. Ainda na asma grave foi aprovado um outro imunobiológico, que é o anti-L5, o depemokimab. Ele é uma medicação anti-IgE, utilizada em asma severa eosinofílica para acima de 12 anos. Casos de sinusite crônica e polipose para acima de 18 anos, e é interessante que ele tem a administração dele é uma dose a cada 26 semanas. Então, é bem, né, mais fácil de fazer do que aquele semanal, que também não é difícil, mas aqui é mais fácil ainda, né? O Gina orienta a fazer também um score para acompanhamento de qualidade de vida e acompanhamento se o tratamento está dando certo no paciente. Esse é um score chamado CAT, né? A avaliação crônica das vias aéreas. Aí você avalia tosse, secreção, aperto no peito, falta de ar, limitação de atividades, confiança, sono. E a energia de exposição dá 0 pontos ou dá 5 pontos. E vai ter aqui a pontuação final. De 0 a 10 pontos é baixo impacto na qualidade de vida, 11 a 20 moderado, 21 a 30 importante e 31 a 40 muito grave. Isso para fazer acompanhamento dos pacientes com asma. E algumas outras observações que o Gina faz, as vacinações, principalmente as vacinações contra os vírus, eles reduzem episódios de sibilância, principalmente em criança, porque o vírus a gente sabe que é um dos desencadeadores das crises de asma, então ele pode reduzir episódios de sibilância. E já incluindo aqui as vacinas do vírus sincicial respiratório em gestante também, que podem reduzir esses episódios de sibilância, pode reduzir as bronquiolites virais agudas e assim por diante, que é justamente para isso que ele é feito, né? Os análogos do GLP-1, que estão sendo bastante utilizados para tratamento de obesidade, têm capacidade de reduzir a obesidade, e a gente sabe que a obesidade tem relação com piora da asma. Então, os indivíduos obesos têm piora da asma, né? Mas ainda existem estudos futuros para a gente pensar sobre essa situação, para a gente ter uma situação mais definida. Não pensar, né? Ter uma situação mais definida sobre o impacto disso na asma. Então, resumindo aqui os pontos mais importantes do GINA 2026, vamos lá. Evitar o uso de broncodilatadores de curta duração isoladamente, ele não vai resolver o problema da crise de asma, que é a inflamação pulmonar. Então, deve-se introduzir o anti-inflamatório mais precoce possível. De preferência, utilizar ele inalatório, certo? Reduzir, usar menos oxigênio e menos broncodilatadores de curta ação nas crises, ele vai ter o mesmo resultado do que se você entupir o cara de oxigênio e oferecer uma dose extra de broncodilatador que ele não precisa, que ele pode ser sujeito a efeitos colaterais. Reduzir o uso de corticoide sistêmico de maneira geral, revisar sempre a técnica inalatória, eles bateram muito nesse ponto, e pensar sobre o uso de biológico mais precoce, porque são medicações que têm uma ótima resposta e têm muito poucos efeitos colaterais, mas o custo ainda está elevado. Mas é isso daí. Bom, caro amigo, cara amiga, se você quiser receber esse material, esse slide gratuito, você pode mandar um e-mail para pneumotecamed@gmail.com ou mandar um WhatsApp para 83 99142 9009.
basta identificar que eu quero receber os slides relativos ao GINA 2026 da nossa revisão aqui. Então é isso daí, chegamos ao final, até a próxima, não esqueça de dar o seu like, o joinha e se inscrever no nosso canal. Até a próxima então.